Deixa eu fazer uma outra pergunta, assim. Qual que é o teu intuito genuíno, assim, eu diria, com essa iniciativa que tu tá fazendo aqui? Porque tudo tem uma motivação, tudo tem um porquê ali, né? O que te motivou a estar fazendo isso? E não só isso, mas qual é o teu objetivo ou o que que tu gostaria de alcançar começando isso que tu tá começando agora? Então, começando esse trabalho que eu estou fazendo junto com a parte profissional, eu tenho o intuito de ajudar muito as pessoas o máximo que puder. Então, assim, para poder contribuir de alguma forma para a comunidade do poker também. Que eu penso assim, aquilo que eles falam sobre a lei do dar e receber também. Que muitas vezes as pessoas pensam só em dinheiro, né? Mas não é a única forma do dar e receber. Assim, eu recebi muito conhecimento, eu tive muita ajuda técnica, então eu pretendo de alguma forma retribuir isso sem esperar nada em troca dali, entendeu? Uhum. Tipo assim, que eu acho que a vida é boa para quem é bom com a vida, assim, entendeu? Tipo, eu acho que tem uma lei do dar e receber, que é esse fluxo. Então, eu penso nessas questões de energia mesmo, sabe? O- E Eu. Opa, pode. por enquanto eu não penso ainda nesse ano, por exemplo, em vender nada, porque para você vender Uhum. tem que demandar um tempo para criar um material de qualidade ali, ficar horas e horas nisso e por enquanto eu tô querendo chegar no nível maior que eu puder como profissional. Isso. Eu também. Uns 5 anos aí, 3 anos mais ou menos que eu já vou ter atingido minha meta assim profissional, pessoal, assim, aí sim eu penso em desenvolver alguma coisa mais para vendas. Uhum. Entendeu? Era mais nisso, eu te perguntei assim, porque eu acredito que nem tu já teve ali algumas oportunidades, eu não sei se chegou até algo mais sólido assim, mas tu já teve essa experiência de estar ali com pessoas e tal, e estar ajudando, né? Mas tu sempre deixou bem claro que tu queria trabalhar em ti mesmo e tu tá ali jogando e tu tá ali, né? Tu sendo o cara, né, que tu tá trabalhando em cima, né? E por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Não nem em relação a essa questão de vendas e sim, Sim. mas sim esse. Porque eu também já tive, logo quando eu criei o time ali, que eu comecei a ter meus primeiros resultados, e nem era muita coisa assim, eu já tive uma sensação assim de querer ter um time para querer mostrar para aquelas outras pessoas ou tipo conquistar pelo menos aquele pouco que eu tinha conquistado, né? Conseguir pelo menos sair daquela corrida dos ratos ali, né? Daquela coisa de fazer uma coisa que tu não gosta, por exemplo, né? Não sei se é esse mesmo sentimento que te gerou. Sim, sim, esse sentimento também que eu falo, até mesmo o pessoal do seu time lá, quando eu tenho a oportunidade assim de ajudar alguém e eu vejo que aquela pessoa, querendo ou não, está crescendo de alguma maneira após aquela ajuda, é Uhum. muito gratificante também. Tipo, você Né? fala assim, eu tive a capacidade de contribuir nem que for um pouco para a evolução de alguém, entendeu? E não é nem questão de que tu teve a capacidade, tu te moldou a ponto de ter, né, essa capacidade, né? Porque quando tu chegou tu não tinha, né? Então tu Sim, trabalhou em cima teve que dessa. percorrer todo o caminho. Inclusive, uma Uhum. coisa, quando eu entrei para o KNT Team, acho que foi 2017, eu tava no MIB e teve uma revisão do meu jogo que o KNT fez, que aí eu lembro que depois teve um feedback que tinha que dar pro time. Aí eu fui lá e falei assim, não, gostei da revisão do KNT e tal, ele fala umas coisas bacanas e tal, e fui lá e me mudaram para a partição dele, na época. Uhum. Então, assim, eu vejo que da mesma forma que ele me ajudou naquela época, assim, a começar a bater os sitting goals de 180 plays, $1, 180 plays que era na época, que é a primeira coisa que se assemelha mais com o MTT, assim, né? Uhum. E também aquela dica que você me deu na época, assim, foca só nessa modalidade, se Uhum. você ficar um dos melhores nela, você vai subir. Uhum. Na hora que eu comecei a pegar aquelas estrelinhas lá e tal, negócio pra poder coisa, e rapidinho depois subiu pra partição do Rocks também. Uhum. Sim, esse negócio de você focar em especializar em uma modalidade de cada vez também é uma coisa que eu acho muito importante de falar para as pessoas, que às vezes tem muito conteúdo, aí o cara quer jogar Hyper, quer jogar Turbo,
que é MTT, que é o cache ao mesmo tempo, que é ir pro mar também. Tipo assim, é meio difícil você desenvolver tudo sem ter desenvolvido nada antes, né? Então, isso é uma coisa que foi importante, uma dica que você deu na época. Uhum, eu concordo e fazendo um paralelo na vida, assim, né? Tem muito jogador ali no início que o cara trabalha e joga, estuda e joga, ou faz uma atividade paralela junto. E pelo menos eu, né, quando eu fiz uma outra atividade junto no início, eu tinha para mim esse sentimento de que toda hora eu poderia estar fazendo mais lá naquilo que eu gostava, tipo, enquanto estava em outros momentos, né? Poderia, tipo, estar lá estudando, ou estar jogando, ou estar me dedicando mais, e daí sempre tinha aquele sentimento de que eu sempre poderia estar um pouco mais acima se eu tivesse focando toda a minha energia naquele plano que eu me dispus a fazer, né? Que tem até umas máximas que dizem que tu precisa ter um plano B para tuas coisas, mas se o teu plano B for o teu plano A, entendeu? Tipo, o A for o A e não Sim. tiver, a única coisa que vai acontecer, ele vai dar certo, né? Às vezes vai demorar só um tempo, mas não tem como, se o teu plano de vida for esse, né? Tu acabar sem ter conquistado, né? Eu acredito assim, pelo menos. Então, sobre isso que você falou, eu acho muito interessante. Tem até aquele negócio que eles falam do Burn the Boats, né? Que é tipo assim, aquela história que os caras chegaram lá para uma guerra, aí eles começaram a perder. Aí o que os caras fizeram? Eles queimaram os barcos para eles não ter como voltar. Então eles foram Uhum. obrigados a ganhar assim, senão eles iam morrer, entendeu? Quando tu não tem Uma essa ponte opção ali, quando tu não tem essa opção do outro, você a não tua tem para opção onde é fazer voltar, tem que dar aquele dar certo, certo. né? Isso.